boa noite. Boa noite. Está no ar o Brasil Notícias. Dentro de instantes você vai ver. Ano da França no Brasil. Países fecham acordo de mais de 20 bilhões de reais. O Museu da Língua Portuguesa abre as portas para o francês. O Brasil é o primeiro país a sair da crise. Clima em Santa Catarina melhora. E a solidariedade é o maior aliado na reconstrução das áreas afetadas. Técnico do Goiás cria polêmica durante coletiva. Lula recebeu em Brasília o presidente francês Nicolas Sarkozy para assistir aos desfiles de 7 de setembro. Eles aproveitaram o encontro para fechar um acordo militar no valor de 24 bilhões e 100 milhões de reais. Em Brasília, Lula recebeu Nicolas Sarkozy para assistir aos desfiles do 7 de setembro. Os dois presidentes fecharam um acordo comercial. O Brasil acertou a compra de 5 submarinos, sendo um deles movido a energia nuclear, além de 50 helicópteros de transporte. Todos serão fabricados no Brasil. A visita de Nicolas Sarkozy antecipou o anúncio dessa decisão muito aguardada no mercado internacional de aviões de combate. Estados Unidos, Suécia e França disputavam a escolha do Brasil para a compra de jatos, mas os franceses foram escolhidos para a compra de 36 caças. No Palácio da Alvorada, o presidente Sarkozy anunciou a compra de 10 aviões brasileiros. Lula disse que o objetivo da compra é defender as reservas brasileiras, como o petróleo na camada do pré-sal. O pré-sal está situado numa área de 149 mil quilômetros quadrados, a praticamente 6 mil metros de profundidade, e nós sabemos a quantidade de reserva de petróleos que nós temos lá. E fazer investimento na área de defesa é a gente cuidar do nosso território e da nossa soberania. Pode até ser que a compra do espaço francês seja uma forma de proteger o país de possíveis ataques, o que é muito difícil, até mesmo pois não conhecemos nenhum inimigo potencial. Mas a vitória desses acordos perante americanos e suecos está mais para uma troca de favores do que qualquer outra coisa. Enquanto Lula gasta bilhões em armamentos, o presidente francês promete apoio ao Brasil, que quer conquistar um assento definitivo no Conselho de Segurança da ONU. Basta saber se toda essa camaradagem não afetará o ego do Chilson. Aqui na França, o clima é de satisfação. O ministro da Defesa, Hervé Morin, está otimista com o acordo e acredita que ele irá favorecer a relação entre os dois países. Para Morin, a França e o Brasil se engajaram numa parceria estratégica e falam com a mesma voz sobre os temas mundiais mais importantes, e que através dessa parceria a França pode levar sua influência para uma parte do continente da qual estavam ausentes havia anos, e onde apenas os norte-americanos estavam presentes. Carlos Saraiva, da França. A decisão do governo para reduzir a taxa de juros estimula a economia. Após um ano de crise, a decisão do governo para reduzir a taxa de juros estimula a economia. Dia 15 de setembro de 2008, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos pediu concordar. Não conseguiu pagar uma dívida de mais de 600 bilhões de dólares. Os funcionários tiveram que dar outro rumo às suas vidas. O crédito desapareceu. Veio desemprego. Sem trabalho, não há compra nem venda. As montadoras refletiam bem o resultado da crise. A General Motors pediu socorro. Outras fecharam fábricas e demitiram funcionários. O mundo sofreu com a crise. Pelo menos 30 países viram sua economia cair. Em quase todos os continentes se viu o reflexo. Após um ano, diversos países conseguiram sair dessa recessão. Entre eles o Japão, a Alemanha, França e Brasil. O Brasil adotou medidas para conter a crise. Aqui, o presidente Lula investiu mais de 200 bilhões de reais para manter a economia funcionando. Cortou impostos no material de construção, de automóveis e eletrodomésticos. Com o consumo das famílias, fez crescer a economia no país, depois de 2 quedas consecutivas do resultado do PIB. Aqui no país, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, discursou a respeito da economia no país. Está tendo uma recuperação rápida da crise econômica. E a previsão que nós fazemos para o segundo semestre é de um crescimento positivo de 3,5%. A melhora na economia se reflete na Bolsa de Valores. Vamos ver como se comportou hoje o mercado financeiro. A Bovespa fechou hoje com alta de 1,59%, giro financeiro de 3,91 bilhões de reais.
o índice da Bolsa de Valores chegou ao patamar de 61.316 pontos, no mesmo patamar pré-crise. Essa alta foi impulsionada pelas ações da Petrobras, que também foi impulsionada pela alta do barril de petróleo. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones fechou com alta de 1,29%, e a Bolsa Britânica Nasdaq fechou com alta de 1,90%. O bom humor também atingiu a Europa. Bolsas de Frankfurt, Londres e Paris fecharam com forte alta nesse pregão. As medidas tomadas pelo presidente Lula fizeram com que o Brasil saísse muito bem desta crise, injetando na economia dinheiro como uma vacina, tratando a crise como uma doença. É claro que ainda nos sobrou um resfriado, mas perto de outros países com pneumonia nos saímos muito bem. Sabendo disso, talvez possamos nos preparar para a próxima doença econômica. Claro que em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas ainda assim é caô. Depois do intervalo, saiba mais sobre a nova exposição do Museu da Língua Portuguesa. E também Santa Catarina pós-tornado.